O assunto hoje é muito pertinente, né? Inclusive foi sugestão do meu amigo Luiz Fernando, que é neófito. Você está preparado para a indústria? Você já fez essa pergunta? Você já se questionou isso? Você já parou para pensar nessa questão? E o Luiz Fernando, grande profissional, gestor, né, da indústria, trabalha diretamente com neófitos, ninguém melhor para falar sobre isso do que ele, então eu agradeço já pela disponibilidade dele vir conversar com a gente hoje. Oi, Luiz! Ei, Liegi, boa noite, tudo bem? Tudo bom? Tô vendo só metade de você. É verdade? Não está aparecendo tudo? Agora, Agora sim! boa Você vai noite ter que para todo levantar o mundo. celular um pouquinho. Vou levantar o celular um pouquinho, peraí. Bom, boa noite a todos também, né? Que estão, já tem uma galera boa participando, né? E eu queria agradecer a você, Liegi, esse convite e oportunidade para a gente estar conversando um pouco sobre os assuntos pertinentes dentro da indústria farmacêutica, voltados à indústria farmacêutica, né? Nesse momento aí tão difícil que a gente está vivendo, né, de pandemia, de isolamento social, de angústia, né? A gente não sabe quando que vai acontecer a nossa volta. Conversar um pouquinho sobre o nosso negócio novamente, né, é muito prazeroso. Então, muito obrigado pelo convite, tá certo? Ah, que bom! Eu fico muito feliz por você ter essa disponibilidade de vir falar com a gente, né? O público que acompanha a gente aqui gosta muito de conteúdo, eles são realmente muito diferenciados. Todo mundo que está aqui, você pode ter certeza que são pessoas que já estão em outro patamar, estão buscando crescimento, Legal. principalmente nesse momento de crise. Uma frase que eu sempre falo, que é na crise que se cresce. E todos Perfeitamente. eles hoje estão buscando essa oportunidade de crescimento nesse momento. Isso é esse tipo de Legal. pessoa, esse tipo de atitude que leva as pessoas para outro patamar, né? Então aqui já chegou o Michael. Boa noite, Michael Elber. Estou Boa noite, propagando bem. Lisboa. A Lari está aqui. E o pessoal do Master Farm que vai entrando, a gente vai sinalizando sempre, tá? E eu estava Legal. lembrando aqui para o pessoal que a gente vai até às 9 hoje, porque depois a gente tem o nosso encontro, né? Perfeito, daqui a pouco a gente se encontra, né? É. Liege, e outra situação que me chamou a atenção ontem foi justamente o tema, né? Quando a gente conversou ontem e você falou sobre neófitos, essa relação de neófitos e indústria farmacêutica, me chamou muita atenção por dois motivos. O primeiro, porque hoje eu estou trabalhando na MS numa linha diretamente voltada exclusivamente para neófitos, né? É um ponto interessante. E a segunda foi que eu voltei no tempo, lá em 1999, quando eu entrei na indústria farmacêutica. Nessa época eu também era um neófito da indústria, né? E com uma modalidade que eu nem sei hoje se existe mais, que era o estagiário, né? Não sei Somos se algumas dois. casas. Então, tá vendo? Nós dois entramos, então, na MS como estagiários. Então, pessoal, isso é tão interessante porque nessa época a gente tinha essa vontade de entrar na indústria, essa expectativa grande, mas ao mesmo tempo muitas incertezas, porque a gente não sabia se em 2 anos a gente ia ser contratado, né? E hoje eu estou aí com 21 anos de indústria, 17 anos e pouquinho como gestor, né? E falo para aqueles que estão postulando a entrar na indústria farmacêutica, aqueles que já estão, que é um segmento maravilhoso para a gente estar investindo em carreira. Talvez eu e você sejamos, nesse momento, as pessoas como um bom exemplo aqui nesse nosso bate-papo, né? Aham. Com certeza. É uma dos ramos, né, de trabalho que mais prepara, que mais desenvolve e que tem um plano de carreira mais desenhado do mercado é a indústria, com certeza, né? É Então tem muita verdade. gente que se interessa justamente por causa disso. Mas eu percebo também, Luiz, e foi uma coisa que aconteceu comigo, que eu demorei alguns anos para entender a dinâmica do plano de carreira. Sinceramente falando, eu fiquei acho que uns 5 anos meio que boiando, fazendo trabalho ali, ciclo após ciclo, ciclo Sim, atrás de ciclo, certo. né?
sem conseguir, assim, ter uma visão mais ampla do negócio, porque a gente não tinha fontes de pesquisa na nossa época. Não tinha, não tinha. Né? Você não tinha no Google, você não tinha nada. Você colocava lá propagandista, não aparecia nada, não tinha É verdade. onde tirar. Né? Então, Muito muitas vezes você ficava dependendo só da visita do gestor, que era super rápida, que você já tinha aquele monte de coisa para você conversar antes, e nunca dava para chegar muito bem nisso. Então, eu sabia que tinha o gestor, eu sabia que tinha júnior, pleno e sênior, mas e aí? Como que eu faço para chegar lá? É verdade. Esse foi um dilema que acompanhou a indústria farmacêutica há muito tempo, né? E eu estou achando interessante que, é claro que cada casa, cada lugar tem as suas características, né? Mas o olhar para esse neófito está mudando um pouco, né? Porque nessa época que a gente foi lá, eu estou falando de 99, você tem o seu ano... 2008. 2008, que marcou a sua vida na sua entrada na indústria, né? Eu percebia que o neófito, ele vinha com aquela única função de aprender na indústria farmacêutica. Bom, mas mudou muita coisa? Não. Só que hoje a indústria farmacêutica quer aproveitar também esse know-how comercial que o neófito tem. Né? O neófito, ele está vindo para a indústria farmacêutica, ele trabalha num banco, então ele tem hoje uma experiência muito grande com prospecção de cliente, com vendas. O neófito vem da área alimentícia, ele vem da área de bebidas, enfim, ele sempre está vindo para dar uma incrementada no nosso negócio também. Então, essa visão mudou um pouco, não sei se você percebeu isso também, né? Sim. Eu percebi, Luiz, no último ano, na verdade, 1 ano e meio para cá, que o olhar da indústria para o neófito mudou bastante. Né? Eu nunca vi tantas oportunidades para novos profissionais como recentemente, né? Nos últimos 1 ano e meio, 2, que a coisa aconteceu mesmo. E não só para neófito, o mercado como um todo se abriu bastante. Né? Então, eu tenho visto muito mais vagas, muito mais oportunidades. É um momento muito bom, né, da indústria no Brasil, no mundo também, mas o Brasil vem aí crescendo posições, né, tá aí com projeção para 21, sair de 8º para 5º mercado. Perfeito. Então a gente tem muita capacidade, muito espaço ainda para crescer, tem muita linha especial surgindo agora, né, então muitos propagandas que estão hoje na propaganda, né, no Care, vão acabar indo para essas linhas especiais e vão abrir mais oportunidades para a força de vendas. Tem todo o mercado de cannabis que está abrindo aí, também precisa de profissionais um pouco mais experientes, digamos assim, que vai abrir vagas para esses novos profissionais quando saírem, né, do primary care. Então, tem muita oportunidade, né, muito crescimento. E a indústria hoje está vendo o neófito como uma oxigenação, um sangue novo, novas perspectivas, né? Uma pessoa que dá para se moldar, né? Dá para desenvolver. E uma coisa que eu acho que tem ajudado bastante também é o fato de hoje ter informação, né? E dos profissionais poderem encontrar essa informação em vários canais. Né? Aqui, por exemplo, é um meio de encontrar informação. Então, o neófito que você contrata hoje, se for um cara que realmente, uma pessoa que realmente quer se diferenciar, que quer entrar, ela não vai chegar crua como chegava 5 anos atrás, há 10 anos atrás, que não sabia nem pronunciar o nome do laboratório. É verdade, é verdade. E o que você está dizendo é muito interessante, porque eu ia até entrar um pouquinho desses números aí que você falou, mas você já se antecipou, muito legal. Porque, não, muito bacana, porque a gente está falando hoje, eu iniciei até minha fala colocando momentos hoje que a gente está vivenciando, né, que é de pura incerteza, né, e a gente está falando de um modelo de negócio que em janeiro cresceu 5%, fevereiro agora mais 5%, está projetando mais de 20% de crescimento. Então a indústria farmacêutica, ela é atrativa porque ele tem esse histórico também de crescimento, né? Então você pode ter uma prospecção de carreira num mercado que está sempre crescendo. Acho que as coisas se igualam nesse momento, se juntam nesse momento, né? Isso é muito interessante. E muito abrangente também. Hoje, quando você... e até uma boa discussão, porque quando você recebe hoje
uma pessoa que quer sair de um determinado segmento e vir para a indústria farmacêutica, e a gente recebe isso num processo seletivo, esse candidato, a gente vê que oportunidades tem, né? E o que vai ser o grande diferencial nisso aí é como ele vai se vender nessa questão, né? O que a gente espera de receber quem está fazendo um processo seletivo, quem que a gente espera, o que a gente espera daquela pessoa que está na nossa frente, né? Uma pessoa que tem uma boa comunicação, uma pessoa que tem a organização e planejamento. A gente está falando de uma situação que várias profissões mudaram, né? Em virada de século, né? Tem profissões que nem existem mais e tem algumas que estão por vir ainda. E o propagandista, a nossa função mudou muito também. Eu lembro que há 10 anos atrás eu chegava na frente do médico, deixava algumas amostras, né? E ali estava resolvido, né? Mudou, virou um pouco de ciência nisso aí, né? Então, quando entrou o market share, deixou todo mundo de cabelo branco, né? A gente precisa de ter planejamento, que eu acho que é a palavrinha nova, para a gente estar sobrevivendo nesse meio, né? Com certeza, o planejamento é essencial, porque uma vez que você vai trabalhar sozinho, né, boa parte do tempo você vai trabalhar sozinho. De 20 dias úteis, pelo menos 18, você vai trabalhar sozinho. Você vai definir a hora que você vai sair de casa, a hora que você vai voltar, que hora você vai almoçar. Então, se você não tiver um planejamento exato de tudo que você pretende fazer no dia, e alguns planos B e C, você não vai acabar entregando o que a sua empresa precisa de você. A média de visita, todos os KPIs, né, que a gente chama, né? Market share crescendo, a auditoria crescendo, tudo mais. Então, planejamento, eu concordo com você que é um item extremamente essencial. Se a pessoa não consegue se planejar e manter, né? Porque não adianta só fazer o planejamento e não executar. É verdade, é verdade. Planejar e executar, ter uma capacidade de análise territorial e executar as ações, né? Se planeja as ações, tem que executar também. Verdade, Liege, isso aí que você está falando é um assunto que, se deixar, a gente vai até meia-noite falando sobre ele, né? Verdade. Porque hoje é um grande desafio, não é só, agora não é voltado só para o neófito, não. É na rotina da indústria farmacêutica, a gente construir planos, né? A gente fica naquele dilema, se constrói muito plano sem executar, e às vezes se executa sem planejar, né? Então, o que a gente busca hoje é a sensatez, o equilíbrio de todos os representantes, ou aquele que está na área comercial, porque o planejamento hoje ele é fundamental, e principalmente envolvendo todos os KPIs que você falou, né? Eu achei aqui até uma pergunta interessante aqui da Camila. Ô Camila, você perguntou se é verdade que só entra na indústria farmacêutica por indicação. Eu vou te falar uma coisa, uma boa pergunta que você falou, e eu não quero colocar isso como uma verdade absoluta, mas como a gente está falando que a indústria tem mudado, esse também é um tabu que tem mudado muito, tá? Não é só por indicação. A prova disso, a inserção de vários novatos hoje dentro de um processo seletivo, né? Falar para você, Camila, que não existe indicação, existe, mas hoje eu posso te garantir que não é um fator determinante hoje de escolha de um candidato. Não sei se você concorda, Liege. Eu concordo com o seguinte, já aconteceu várias vezes das pessoas virem me falar, esse mercado é muito fechado, eu só participei de aconteceu essa semana, eu só participei de um processo até hoje, eu mando currículo para todas as vagas, só participei de um processo até hoje, isso porque eu conheço a pessoa do RH da empresa. Aí eu falei assim, que legal, e faz quanto tempo que você está trabalhando? Não entrei. Eu falei, então, você viu só como indicação não vale nada? É isso aí. Ela se pôs no processo. Agora, se você não for o melhor candidato, não adianta você ser indicação de quem quer que seja. Se você não for o melhor candidato, o gestor não vai te contratar. É verdade. Ele precisa da melhor pessoa ali para gerar resultado para ele. E eu acho que até a gente está falando de indústria farmacêutica, respondendo essa pergunta da Camila, mas eu acho que era em todo o setor comercial, né?
Você precisava de uma pessoa, tinha uma indicação, tudo. Mas hoje, quando você recebe os currículos, você quer hoje fazer uma análise por competência, né? E hoje está muito comum isso. Haja visto que a mudança que teve, a mudança de representantes que tiveram hoje, de uns 5, 6 anos para cá, ela foi enorme, né? Veio uma outra geração, uma turma nova, né? Vindos de outros mercados também. E eu concordo com ela que essa é uma pergunta boa, porque já foi um tabu dentro da indústria, mas vem mudando rapidamente isso, né? E uma das coisas que eu costumo explicar muito, Luiz, é a diferença entre indicação e ponte, né? Porque a indicação é quando eu chego e falo assim, Luiz, contrata essa pessoa, porque eu trabalhei do lado dela, eu sei como que ela trabalha, eu conheço ela de dentro da minha casa, eu tenho certeza que ela vai ser a pessoa que vai somar na sua equipe. Isso é uma indicação. Sim. Você assina com sangue o negócio. Agora, é muito diferente de uma ponte. Li, eu estou com um processo aberto na cidade tal. Você tem alunos que se encaixam no perfil? Tenho, Luiz. Olha aqui, os currículos são esses. E eles vão participar do processo normalmente. É uma ponte. Você precisa de candidatos para o seu processo. Você vai buscar em pessoas que você conhece. Não quer dizer que você vai contratar a pessoa que a outra te indicou. Você vai passar todos por um processo. A melhor vai entrar. Perfeito. Então, E já buscando um contraponto nisso, a gente vê que tem as peculiaridades, né? Se eu preciso de um candidato, se eu preciso de uma pessoa para trabalhar com produtos de alta complexidade, talvez eu precise de uma pessoa com mais experiência. Provavelmente vai ser uma pessoa contratada com mais experiência, né? Se eu preciso de trabalhar de candidatos para uma vaga de generalistas, por exemplo, ele pode ser misto, né? Eu posso ter uma equipe misturada, que é até mais pertinente você ter pessoas mais novas, que eu falo de ramo, né? E pessoas mais experientes. Essa mescla é muito bom para quem é gestor, né? Isso é muito interessante, né? Você então, pode desenvolver os mais novos de função e até ajudar os mais antigos de função a desenvolverem esses mais novos, até para uma gestão depois, né? Claro, claro. E até me perguntaram aqui, aqui chega uma pergunta do tipo, você percebe hoje que o neófito ele tem um engajamento maior na sua equipe quando ele entra? Tem uma questão natural, né? A pessoa que está chegando, né, num segmento novo, né? Ela tem a sede de aprendizado, ela quer... tudo que ela faz é muito visível, né? Se eu concordar, eu vou estar dizendo que as pessoas que estão há mais tempo não estão engajadas, não é bem isso. Não quer dizer isso, né? Mas a oxigenação, a vida nova para uma equipe, uma pessoa que vem de outro mercado, ela dá uma balançada positiva, né? Isso é muito legal, né? Com certeza. E como que é para você o desafio de ter uma equipe inteira de pessoas novas, digamos assim, de neófitos? Pois é, essa é uma pergunta muito legal. Quando me veio o desafio, né? Porque normalmente a gente tem uma equipe que ela já é mais formada e mais embasada, né? Você acaba fazendo o seu trabalho de GD, né? De gestor, junto com eles, numa forma mais de administrar uma equipe. Todos já sabem o que tem que fazer, da forma que tem que fazer, e nós, GDs, vamos participando de uma forma administrativa, contributiva, claro, sempre. Na situação de hoje, todos estão na mesma situação. Eu falo que eu voltei à minha função de GD raiz, né? De você pegar aquelas pessoas que estão entrando, né? Pegar na mão mesmo, né? E você acompanhar, você ensinar, você fazer junto, né? Buscar resultados juntos, criar uma linha de aprendizado para que ela possa, quando você não estiver junto, desenvolver sozinha, né? Então, é um desafio muito grande, mas, ao mesmo tempo, muito compensador. Porque quando você encontra com algumas pessoas que já passaram pela linha, que já estão aí
numa linha regular dentro da empresa e desenvolvendo o seu trabalho com destaque, né? Você fala, poxa, aquela pessoa entrou, né? Já estava, ela veio totalmente crua e agora está aí seguindo a sua vida profissional dentro da indústria farmacêutica. Ao mesmo tempo que é desafiador, é a nossa medalha, é isso que eu falo, né? Aquele pedacinho da gente, né? Fica como se fosse um filhinho ali crescendo, né? Você vai, é verdade. Você vai falar, ai, peguei tão bebezinho. É verdade, é assim mesmo que acontece. E é bom que você vê o desenvolvimento das pessoas, tanto para o lado racional, né? Como eu falei, a indústria vem mudando muito, a função do propagandista vem mudando muito. Exige dele muito a parte de consultoria, né? Então, a visita médica, ela sempre vai buscar a questão do relacionamento, aliás, toda a parte comercial. Mas, Liege, eu chamo muita atenção e falo muito com a minha equipe que o nosso resultado vai ser baseado também no relacionamento. Mas é uma palavra que ficou muito frágil, né? A questão do relacionamento, talvez um propagandista, ele vai falar com o médico, só dele descobrir o time de futebol que o médico torce, ele já acha que tem um relacionamento com ele, né? Isso é muito perigoso às vezes, né? O relacionamento, ele tem que ser construído, ele tem que, o médico interagindo com você e você interagindo com o médico. Vocês ainda estão na fase das afinidades, né? O relacionamento, ele vem se construindo. E isso é uma questão que eu trabalho muito hoje. Exatamente, é uma linha bastante tênue. Tênue, né? isso aí, isso aí. A maioria dos profissionais se confundem. Às vezes, pelo médico dar um pouco mais de abertura, de trocar um pouco mais de ideia, a pessoa já se sente super íntima e acaba atravessando algumas linhas que não deveria, né? Atravessando Verdade. barreiras que não deveria. E quando a gente precisa realmente mostrar valor, né? Entregar valor, é isso que eu falo muito para os meus alunos. Ontem a gente teve a aula ao vivo do módulo 4, que é de propaganda médica. Então Legal. eu fiz para eles, que eu criei um VA, tem tudo aqui, né? Tem um laboratório. É a simulação completa, né? Tudo. Eu criei o VA, criei um produto, criei os benefícios, tudo. Bonitinho, assim. O VA é igualzinho que a gente usa mesmo na indústria. E aí eu falei, olha, eu vou fazer uma propaganda expositiva para vocês verem como é que é, e depois eu vou fazer uma consultiva para vocês compararem. Mas vocês têm que aprender só a consultiva. Porque eu não verdade, posso dar receita fazendo expositiva jamais. Isso. E aí eu fiz a diferença, fiz, né, as duas. Eu falei, e aí, pessoal? Aí eles ficaram assim, nossa, Ali, isso é muito legal, muito bacana, derrubou todas as objeções, né? Você literalmente preparou todo o cenário para colocar o seu produto ali, gerando valor, dando soluções para o médico. E isso é uma questão que o profissional que hoje consegue entender a diferença entre fazer um trabalho e entregar valor, ele com certeza vai despontar e vai construir esse relacionamento muito mais sólido do que simplesmente uma afinidade. Perfeitamente. E o que você está dizendo é tão importante hoje. Eu falo muito com os representantes, basta você se ver hoje como cliente, né? Porque eu acho, dentro do nosso modelo que nós temos hoje, no geral, restaurante, shopping, enfim, nós somos muito mal atendidos, né? No geral, nós somos mal atendidos. E a indústria farmacêutica, quando a pessoa começa a ter os treinamentos, tipo esse que você oferece, né? Ela fica até mais crítica, né? Ela sabe distinguir bem um bom atendimento de um atendimento razoável. E outra situação interessante, quando você trabalha valor. Nós trabalhamos hoje no mercado de indústria, medicamentos, onde grande parte é commodities, né? O que eu tenho, o meu colega tem, e é de uma casa muito boa também, com qualidade, com a mesma forma de trabalho, enfim. A pergunta é,
como eu vou me diferenciar desse colega que tem a mesma coisa com o teu trabalho, muda só a marca, mas o médico ainda prefere o do meu colega, né? Então, eu falo muito, baseado nisso que você está falando, que a gente tem que sair da área de... Quando a gente trabalha o valor, a gente sai da área de percepção para a área de preferência. O médico, às vezes, percebe o meu produto, mas ainda não é a preferência dele. E quando você trabalha valor, fica mais... A tendência é que ele reconheça isso de uma forma melhor, né? Muito legal isso, né? É que você realmente entrega uma solução. Você não está ali só querendo, ó, doutor, prescreve para mim. Não, é o meu, faz isso para mim, pelo meu produto. Não, você está ali entregando solução. Você está querendo entender qual que é o problema que ele tem, que ele enfrenta, para entregar uma solução para ele. E isso tem valor. Tem muita gente que fala, ai, médico não gosta de atender representante. Não gosta de atender o representante que vai lá e fala sempre a mesma coisa. A mesma coisa, concordo plenamente. Isso ele está aí. ali perdendo tempo, porque ele já sabe o que o cara vai falar. Então, para que eu vou deixar de fazer uma consulta para atender um representante que é um papagaio? Só repete a mesma coisa. É verdade, é verdade. Eu costumo falar para os meus alunos, quando você não tem a sequência, eu ensino frequência e sequência. Quando você não tem a sequência, é como se você fosse todo mês e apresentasse o mesmo episódio da série para o médico. Você não evolui para os próximos capítulos. Isso. Né? E aquilo perfeito. Fica cansativo. A visita, ela tem que andar, né? Ela tem que andar. E o próprio médico, às vezes, a gente acha que não, mas em alguns momentos ele já até cita que aquela pergunta já foi feita, que ele já falou determinado assunto com o representante, né? Então, você se diferenciar nesse meio. Olha que a gente está falando até agora, a gente não chegou basicamente na propaganda médica, a gente está falando de organização, de valor, se diferenciar, né? Tudo mais voltado para essa onda nova que vem trazendo a propaganda médica, que é o planejamento estratégico, o planejamento mesmo de uma visita, né? Me perguntaram aqui agora as características importantes para uma pessoa que quer ser propagandista na indústria. Acho que a gente já falou muito aqui sobre isso, né, nesse pouco tempo. Eu acho que o que a gente espera receber, né, uma pessoa que, igual eu falei, tem boa comunicação, organização e planejamento, capacidade de negociação, né, isso é importante hoje em qualquer área comercial, né, que autoconfiança, postura, né, a postura hoje é fundamental dentro de um consultório, na sala de espera, de eventos com médicos, né? Foco em resultados, nada vai te garantir na empresa se você não tiver tudo isso, mas não tem resultado. Né? E uma palavrinha, Liege, que eu acho que está sendo muito falado hoje em dia e que a gente tem que insistir muito nela, que é o protagonismo. Né? Exato. Protagonismo, sempre. A pessoa tem que ter ousadia para propor novas ações que possam gerar resultados diferentes. Eu acho que dá para responder em tudo isso, né? E sem falar o brilho no olho também, né? O brilho no olho conta muito, né? Com certeza. Uma das coisas que eu falo muito é o brilho nos olhos. E aí todo mundo fala, mas como? Como eu posso ter brilho nos olhos? Amando o que você faz. Perfeito. Né? Tendo empolgação naquilo, tendo segurança, estando preparado, seja numa entrevista, né, que você vai feliz para a entrevista porque você já se preparou tanto, você está tão tranquilo em relação ao que você tem para entregar, que o nervosismo abre espaço para o entusiasmo. E isso aparece no olho. Você não está ali só preocupado em não desmaiar. É verdade, é verdade. Você está ali feliz, né? E esse brilho nos olhos que você se refere é dentro daquilo que ele faz ou aquilo que ele já fez, né? Para que eu possa medir se tem paixão naquilo que ele faz. Isso é muito interessante também, né? Às vezes me pergunto, olha, poxa, eu tenho uma experiência em outros segmentos, mas eu saí da faculdade, eu estou no ramo, eu estou ainda na parte acadêmica e não tenho ainda experiência comercial. Eu já contratei pessoas assim,
né? Eu já contratei pessoas que tinham uma experiência acadêmica, mas que eu via nela uma veia comercial. E no processo seletivo, a gente conversou muito sobre essa trajetória acadêmica dela. Até eu descobrir que ela era uma líder de classe, que ela que fazia as principais apresentações, o elo de comunicação da escola com a classe era através dela. Falei, pô, essa pessoa exerce um poder de liderança que ela nem sabe, né? E é claro que a vaga possibilitou que nós investíssemos nela a longo prazo. Então, tudo aquilo que for colocado no processo seletivo tem que ser colocado bem explicadinho, né? E sendo tudo relevante, porque as experiências são boas, né? Agora, quem está na frente precisa saber. Uma das coisas que aconteceu comigo, Luiz, foi isso. Na época, lá em 2008, não era comum contratar farmacêuticos para a função. Porque tinha-se a ideia de que o farmacêutico tinha um perfil muito técnico, não tinha desenvoltura comercial. E quando eu cheguei no processo, eu cheguei assim de carudo, que tinha o escritório, né, da MS em Ribeirão. Eu imprimi meu currículo, soube que ia ter uma vaga de estágio, eu já era mestre, já era farmacêutica mestre. Puxa. E aí eu levei o meu currículo, o único papel que eu tinha em casa era aquele reciclado, sabe? Falei, reciclado. Sei. Nossa, ainda vou levar desse jeito, mas se eu não fosse no dia, eu não ia poder levar. Falei, então vai assim. E fui, levei. E foi justamente isso que o gestor que me contratou falou, que ele chegou lá, tinha uma pilha de currículos e só o meu que era marrom. Aí ele puxou e falou assim, o que é isso? Puxou e era o meu currículo. E aí ele me chamou. E eu não tinha experiência comercial, eu não tinha indicação. Eu tinha trabalhado, assim, né? Então eu tinha minha vida acadêmica, minha graduação, meu mestrado, meus trabalhos publicados. Mas eu não tinha experiência de trabalho. Eu tinha trabalhado há poucos meses em farmácia. Mas eu acho que eu fui tão empolgada. Porque nisso eu me matriculei na faculdade de novo, porque a vaga era de estágio. De estágio. Então, você precisava de tempo para cumprir o estágio, né? Exato. Então eu fui, me matriculei sem nem saber como que eu ia pagar a primeira mensalidade. Me matriculei e fui para a entrevista. Mas eu fui tão empolgada, fui querendo tanto aquilo, que eu acho que o gestor falou assim, essa menina não tem nada do que eu preciso, do que eu estava esperando. É legal, isso acontece. Eu vou dar uma oportunidade para ela. Falei com o GR, falei com o gerente nacional, foi todo mundo me conhecer ao longo dos meses para ver se ia deixar a menina entrar no estágio. E eles deixaram. Então, assim, é isso que eu falo. Se alguém te disser, não tenta porque você não é isso que eles preferem, se você for o melhor, se você conseguir mostrar tudo do que você é capaz, você vai conseguir chamar atenção. Com certeza. Isso é uma das perguntas que mais está aparecendo aqui na live hoje. O que eu faço para me diferenciar em um processo como neófito? Certo. Olha, eu tenho visto hoje, eu nem vou colocar muito a questão do neófito. Da mesma forma que a nossa atuação dentro da indústria farmacêutica ela mudou, as entrevistas também elas mudaram, né? As entrevistas mudaram. Então hoje, quando você vai fazer uma entrevista, as entrevistas normalmente elas são entrevistas por competência. Você está na frente de um entrevistador e provavelmente você vai ficar ali 20 minutos, né? Vamos colocar aí meia hora, né? Esse entrevistador ele vai receber no mínimo 20 pessoas no dia e escutar para ele que eu tenho garra, que eu vou vestir a camisa da empresa, ele vai escutar isso o dia inteiro, né? Então o que eu falo muito, o que eu percebo muito hoje, Liege, é o seguinte: a entrevista por competência ela está muito voltada em querer saber do candidato, por mínima experiência que ele tenha, o foco nos resultados, a adaptabilidade que ele tem ou não, o trabalho em equipe, a liderança que eu descobri dessa menina que não tinha nenhuma experiência comercial. Ela tinha toda a sua trajetória, a parte acadêmica, né? Relacionamento, resiliência, organização, e tudo isso através de exemplos. Você é mestre nisso, você vai saber que as perguntas são: cite uma situação,
Não é isso? Relate um momento, fale sobre uma situação em que você percebeu um momento de liderança da sua parte, né? Conte, dê exemplos. Então, eu acho que ainda precisa de haver uma preparação maior em relação a isso. Ou seja, eu sei falar o que eu faço, mas eu não sei traduzir isso em exemplos e em resultados. Eu tenho uma ação muito legal, e essa ação eu que implementei, né? Então eu dei o exemplo, agora qual o resultado que ela deu? Né? Então isso dentro de um processo, hoje de um bate-papo, numa entrevista, é relevante, é relevante. Sabe que uma coisa que eu falo muito também para os alunos, os meus alunos, quando eles entram, eles recebem um e-book, né, com as 5 perguntas mais realizadas nos processos para neófito da indústria e o direcionamento de como construir essas respostas, né? As respostas dentro da realidade de cada um, nada robotizado nem nada. Mas assim, o que se espera dessa pergunta, né? Como que você vai montar a sua resposta? E uma delas é o me fale sobre você. Todo mundo que eu pergunto, a pessoa fala assim, meu nome é tal, tenho tantos anos, moro aqui, sou formada em tal coisa e já começa na experiência. Falo, gente, calma. Isso, é isso, boa. Cadê você? O que você fez como experiência está no currículo, eu já sei. Cadê verdade. você? Então usa a sua história de vida para justificar com exemplos todas aquelas qualidades e competências que você mostrou no currículo de uma maneira prática. E aí o gestor não vai ter dúvida se você só colocou no currículo porque são palavras bonitas, ou se você realmente sabe o que aquilo significa e como que você desenvolveu aquilo. É verdade. A situação do entrevistador também é muito difícil, né? Como eu disse, ele tem pouco tempo para perceber isso tudo. Mas quando senta na frente dele uma pessoa que traz essa bagagem, essa diferenciação do lado positivo, na postura, na comunicação, né? É claro, pessoal, é claro que a gente está hoje num modelo tecnológico que não tem volta, claro. Isso é fantástico, mas isso está roubando um pouquinho da nossa comunicação, né? Comunicar, expressar, olhar no olho, né? Então, se eu tenho essa dificuldade, treine, procura a Liege lá no curso dela, treine isso, fala, comunique, se expresse, né? Aliás, o nosso trabalho de propagandista é esse, é uma boa comunicação, né? Então, você tocou em currículos, eu acho muito interessante. Currículos, a gente recebe também e é um volume muito grande, e é uma pauta interessante para a gente trabalhar, porque eu falo que no currículo geral, o menos é mais, né? Concorda, Liege? Totalmente. O menos é mais. A gente vai deixar muita coisa para eu te conhecer ao vivo, para a gente conversar, para a gente bater experiências. Mas dados pessoais, quantas vezes eu já tentei comunicar com um candidato, né, que postulando a vaga, né, a vaga que foi aberta, e o telefone está errado, eu não consigo localizá-lo. Né? Então, os dados pessoais, o nome, e-mail, data de nascimento, tudo, são coisas básicas dentro do e-mail, dentro de um currículo. Contar essas experiências, né, que você está falando agora, você especificar a sua área de atuação e faça um pequeno relato sobre isso. É também muito vantajoso para quem está recebendo esse currículo e para quem está entregando, claro, né? Cursos de especialização. Onde que eu fiz a minha graduação? Quando que terminou? Né? Eu fiz um mestrado, eu fiz uma especialização. Cursos extracurriculares. Só colocar no currículo aquilo que eu posso comprovar. Né? E aquilo que faz sentido para a função também. Que né? faz sentido para a função. Né? Você colocar que você fez um curso de culinária, tal, vai ser excelente para quando a gente, né, você preparar uma coisa bacana para a gente. Mas para aquele momento ali não vai ser interessante, não vai ser relevante. Né? Exatamente. Nada contra o curso de culinária, hein, moçada? Nada contra o curso. Enche o currículo de informação desnecessária
O gestor não tem tempo de ler tudo. Ele vai ter que bater o olho e encontrar o que ele precisa em poucas palavras. Uma coisa que eu falo muito para eles também é de, além de descrever o que você fez em cada experiência, em cada empresa, é você colocar logo abaixo os resultados que você obteve. Legal. Porque não adianta você só dizer o que fez. O que você ganhou com isso? Né? O que você conquistou com isso? O que você realizou com tudo isso que você fez? Então, o campo de resultado é mais importante até, na minha opinião, do que você ficar contando tudo o que você fez no cargo. Verdade, tem toda a razão. Não adianta eu ser o dono de várias ações e também não saber, né? Não conseguir medir o resultado que isso trouxe. Isso é tão interessante porque em alguns processos seletivos a gente pergunta, né? Poxa, me fala aí algumas coisas em relação que você fez, onde você trabalhava, algumas ações que deram certo, né? Aí entra 1, 2, 3, 4, 5, e se você tem até que cortar um pouquinho. Quando você pergunta se teve alguma ação que não deu certo, a pessoa não sabe responder. Será que ela nunca fez uma ação na vida profissional dela, que não deu certo? E será que ela sabe que nessa ação que não deu certo, eu tenho umas 15 para te contar, será que nessa ação que não deu certo, ela sabe que é ali que reside um dos grandes aprendizados para a vida dela? Então, são situações que às vezes não é que querem te pegar, mas querem ver aquilo que você aprendeu, com o positivo e com o negativo também. Né? Eu acho que faz uma diferença muito grande. Né? E eu acho que a parte de você saber o que não deu certo, ou os pontos que você tem a melhorar, também mostra muita maturidade e autoconhecimento. Perfeito. Legal. Porque hoje em dia a gente sabe que se a gente não se conhecer profundamente, a gente vai esbarrar sempre nas mesmas coisas, enfrentar sempre os mesmos problemas, porque a gente não tem a capacidade de entender o que está fazendo a gente repetir. Então, nesse momento, para toda a vida, mas para a função da propaganda, eu acho que a inteligência emocional é extremamente importante. O autoconhecimento e a inteligência emocional. Porque o dia inteiro você vai fazer planejamentos, vai ser frustrado, vai receber nãos, as coisas não vão sair da maneira como você imaginava. Se você sentar e chorar, você vai perder tempo. Você não vai conseguir sair do lugar. Então, você tem que ter essa inteligência emocional bem definida, bem desenvolvida, porque um não... Ok, um não é um tijolinho a mais na minha parede, uma hora eu vou chegar no sim. Né? Até nos próprios processos seletivos, né? Às vezes meus alunos chegam, eu tô arrasada, não passei na empresa tal. Eu falei, então acho que você nem devia ser propagandista, porque se tá arrasado com não, você vai se lascar no campo. É verdade. É verdade, né, Lin? Então tá, bora pro próximo. Tipo, É verdade, essas frustrações que acontecem, né, pode ser até dentro da indústria, no segmento comercial que a pessoa tiver inserida, qualquer delas, eu acho que vai ser muito importante para ela estar construindo um caminho novo, né? E ela não pode levar nada dessas situações para o lado pessoal. Você imagina um representante hoje levar todos os nãos que ele recebe hoje para o lado pessoal, né? Ele abandona o trabalho na primeira semana, né? Aquilo faz parte do dia a dia. Ali é só um sinal que ainda há um ruído de comunicação e que eu preciso melhorar isso perante o médico ou o profissional que estiver na minha frente, né? E chegou uma pergunta interessante aqui, a minha percepção a percepção do neófito a visão do neófito para as empresas hoje. É mais ou menos isso que está aqui anotado, eu anotei rapidamente aqui. Vou colocar 2 situações interessantes aqui, que eu estou percebendo isso muito. A primeira, a grande vantagem. Você recebe uma pessoa de um outro mercado, que é neófita ou não é ou não vem de outro mercado, a empresa, ela molda essa pessoa de acordo com a cultura da empresa que ela está inserida. Ou seja, a moldagem é melhor, não existem vícios ali.
né? Então é um ponto fantástico. E o outro ponto, Liege, vai no nosso dia a dia, que é a quebra de paradigmas. Muitas coisas que na indústria farmacêutica a gente vê no dia a dia, falar no campo, no dia a dia do representante, que não dá para fazer, esse cara, ele não sabe, ele vai e faz. É verdade. Não é verdade? Eu vejo, vou dar um exemplo mais claro que para quem é do ramo aqui vai matar na hora. Olha, você vai visitar o médico e tal, nem pense em abrir iPad para esse cara tal. Quando ele não sabe dessa informação, ele vai e faz. E nada acontece. Então, algumas quebras de paradigmas também são bem interessantes que eu percebo hoje com essa oxigenação que vem. Tá certo? Que legal. E uma coisa que está surgindo bastante aqui, Luiz, e eu queria a sua opinião, é a questão da idade. Idade. Legal. Bom, as pessoas questionam muito. A indústria farmacêutica tem uma idade para entrar, tem uma idade para certa, um corte para estar fazendo isso. Eu acho isso muito, varia muito de empresa, de indústria para indústria. Veja bem, vamos lá. A gente até chegou a falar um ponto aqui. Se eu trabalho numa área de diabetes e são produtos de alta complexidade, provavelmente eu vou ter uma pessoa que tem uma experiência maior dentro da indústria farmacêutica. Não sei se ela vai ter uma idade avançada ou não, entendeu? Eu acho que hoje, dentro do meu negócio, a idade não é um problema, entendeu? Agora, eu acho que é muito pessoal, muito peculiar do perfil da vaga que é montada, entendeu? Então, isso pode influenciar. Mas hoje eu vejo que, no contexto que eu estou inserido, não. Ótimo. Certo? Uma das coisas, essa é uma crença limitante gigantesca, né? O QI, a idade e o mercado fechado. A gente já falou do mercado fechado, que é simplesmente uma questão de saber onde procurar e como procurar. E ser atrativo para isso também. Claro. Não adianta você montar um currículo totalmente desestruturado para um monte de vagas, ninguém te chama, o mercado é fechado. Não, seu currículo que é ruim. Né? A questão do QI nós já falamos. E a questão da idade, uma coisa que eu falo sempre. A indústria ela tem mudado bastante também, ela tem revisto muito isso, porque os profissionais dos 40 anos, hoje eles são um mundo ideal, porque eles têm experiência, eles têm maturidade e eles têm muito gás, muita energia. Né? A própria indústria trabalha para gerar saúde, qualidade de vida. As pessoas vivem mais, vivem melhor. Né? Então não tem por que você barrar uma pessoa por causa da certidão de nascimento. Né? Desde que ela se mostre atualizada. Porque tem profissionais de 40 e poucos anos que trabalham igual desde quando tinha 20. E o mercado muda o tempo inteiro. Então não adianta você dizer que não é contratado porque tem 40 e poucos, mas você não trabalha bem com tecnologia. Se você não se vira bem com um Excel, fica complicado. Perfeito. Então, tá vendo? Como que quando você vai colocando algumas situações do dia a dia, essa questão da idade, que para muitos fica muito lá em cima, ela vai diminuindo, né? Vai de acordo com o perfil da vaga, vai de acordo com o que hoje a indústria te oferece, que são vários relatórios, tecnologia. Então, a pessoa tem que estar sempre atualizada e ligada nisso, né? Hoje eu te falo, através da equipe que eu trabalho, da linha que eu hoje trabalho diretamente, a idade não é um empecilho. Mas ela vai também, essa pessoa ela vai ter que reunir todas essas características, né, que provavelmente qualquer vaga vai exigir. Certo? E eu não falo só da indústria farmacêutica, eu acho que qualquer vaga para o setor comercial, ela vai exigir. Se você pegar hoje, eu recebo muitos candidatos que vêm de banco, né, que já trabalharam em banco. Quer ver? É um mercado que mudou muito, né? A pessoa que trabalha, o funcionário que trabalha no banco hoje, ele tem cota para bater, né? Ele tem que ligar de manhã ele já sabe das suas cotas de manhã, até onde eu sei é isso. De tarde ele já tem que demonstrar que aquilo já está encaminhado, né?
os processos vão mudando, os modelos de trabalho vão mudando, né? E em nenhum momento se fala em idade, mas se fala em acompanhar o que está acontecendo. Exatamente, de estar atualizado, né? De mostrar Atualizado. iniciativa, de se mostrar preparado, de se mostrar com energia, com brilho nos olhos e dentro do propósito, de ter um bom discurso. Por que você quer fazer sua transição de carreira agora? Sem problema nenhum. Legal, legal. E surgiu até uma pergunta, acho que foi até inicial, se valia a pena trocar o trabalho, acho que eu esqueci o nome da menina, eu anotei aqui, que é a Cláudia, acho que é a Cláudia. Ela estava me falando sobre vale a pena trocar aí onde eu estou trabalhando para ir para a indústria, largar o que já estou fazendo para ir para a indústria. Olha, essa questão ela é muito pessoal. A indústria ela é muito atrativa, né? E a gente tem que separar um pouquinho. A gente consegue identificar hoje até onde o atrativo está sendo o status e até onde é a prospecção da carreira, né? É muito legal o status dentro da indústria, né? Pô, legal, você tem um salário bom, às vezes até acima do mercado comparado com outros segmentos, mas é um salário atrativo, bem atrativo. Você tem benefícios interessantes, você tem um carro à sua disposição, você tem... as pessoas se vestem bem, né? Tudo isso faz parte de um contexto de status que não pode prevalecer, enfim, em cima de uma projeção de carreira que a indústria oferece, né? Exatamente. Então, depende muito do interesse de quem está vindo para cá. Você está mais atraída por status ou você quer trabalhar como carreira? Pensando na sua carreira, né? Lá em 99, quando eu entrei como estagiário, talvez não se falasse como a gente tratou aqui muito desse plano de carreira, né? Mas não se falava, mas a gente está aqui. 21 anos de indústria, 12 anos de indústria. Então a gente fez uma carreira sem se falar, onde não se falava muito, né? Talvez nós já estávamos projetando isso mais do que o status, né? E hoje já se consegue falar mais em projeção de carreira, né? Agora, Luiz, o último tópico, a gente tem 6 minutos até encerrar. Vamos ver se a gente consegue falar em 4 sobre como você enxerga o mercado depois da pandemia, né? Depois do nosso isolamento. Puxa, a gente tem conversado muito, muito sobre isso, né? Eu acredito que as empresas elas vão ter que, principalmente na indústria farmacêutica, elas vão ter que se estruturar um pouco mais também em outros caminhos de atingir o médico. Exemplo, a gente sabe de alguns laboratórios que já vêm trabalhando de forma até cultural, de forma mais já é cultura da empresa, a trabalhar outros canais com médicos que não seja só o presencial. Concorda? Normalmente a indústria farmacêutica ela é muito voltada para o presencial e sentiu muito golpe agora. Sentiu muito. Então talvez as empresas comecem a pensar em formas atrativas, além do presencial, de estar atingindo aquele médico. A gente vê hoje o fortalecimento das lives, né? E como elas estão sendo atrativas para o público farmacêutico, mas elas estão sendo atrativas também para o médico. Como que os médicos têm participado de lives, né? E aí eu pergunto, será que a frequência, essas lives, elas vão começar, não sei, isso aí já é até um palpite, elas vão começar a substituir a presença de médicos em alguns eventos? Né? Será que o médico não vai estar muito mais voltado nessa relação virtual? Isso vai ser um limitante? Então, o que eu percebo de imediato é que vai ter que ter uma mudança na cultura do presencial. Porque uma outra situação sentiu muito agora, o baque foi muito grande, está sendo grande. Né? E em contraponto também dá para olhar de um outro ângulo para gerar, né, o pensamento de que justamente o fato deles fazerem questão do presencial, né, do médico fazer questão de presencial, de ter refutado a presença digital de maneira tão intensa,
né? Então, Sim, isso também sim. fortalece a importância da presença, né? Perfeitamente. E Perfeitamente. pode Eu ser acho que... que, eu acredito, Liege, que desculpa ter te cortado, Imagina. mas é só, eu acho que daqui para frente, uma situação, eu acho que não vai excluir a outra. Elas vão ter que Uhum, andar juntas, uhum, né? exatamente. O Vai ser bem um presencial, casamento, né? o presencial é a fonte do nosso trabalho, mas vão exigir também outras formas de estar chegando no médico quando alguma necessidade aparecer, né? É, Eu e tem estou muita vendo gente preocupada. agora, eu estou vendo agora a mudança que aconteceram nas escolas, né? Uhum. Como é que a escola que nunca pensou num trabalho virtual, ela está tendo agora que remodelar todo o seu sistema para chegar no aluno, né? Né? Porque não existe o presencial, né? E o que eu percebo, assim, que a preocupação das pessoas em relação às posições, ao surgimento de vagas, a andança do mercado, digamos assim, né? Como que vai ser a projeção desse mercado. Mas, por outro lado, é o mercado farmacêutico que mais está crescendo com essa crise, né? É o Perfeito, foco. Então, a tendência é que o mercado continue crescendo, né? Por um com bom certeza, período. E a gente teve com certeza. várias vagas congeladas agora, então é incerto falar alguma coisa porque a gente não sabe quando a gente vai estar de volta. Dependendo de quando for, vai ser um cenário diferente ou não, né? Então eu acredito que muitas coisas boas ainda vão acontecer para a gente retomar esse mercado e manter esse crescimento. A indústria tem interesse em manter esse crescimento, né? Eu acredito que sim, e volta em tudo aquilo que a gente falou até o momento, que vai depender de tudo da preparação dessa pessoa que está postulando a vir para a indústria e aquela que já está com um tempo até intermediário dentro da indústria, buscar cada vez mais conhecimento, se autodesenvolver. É isso que o mercado vai estar exigindo sempre de nós, né, Liege? Com certeza. Deixa eu só aproveitar para convidar todo mundo, quem ainda não se inscreveu para o workshop, que é da semana que vem, de 13 a 20, no workshop de como entrar para a indústria farmacêutica. Vai ter muitas dicas, muitas aulas bem densas, ajudando você a fazer sua transição de carreira. Ele é gratuito, para se inscrever é só entrar no site receitadepropagandista.com.br. E quinta a gente vai ter uma live com o Alexandre Simini para falar de generalista e especialista. Quinta agora, depois de amanhã. Então eu espero todos vocês. Luiz, gratidão imensa, que papo bom. Meu Que Deus, legal, que delícia. foi ótimo, eu nem 200 vi. pessoas a live inteira, Que ninguém saiu. legal, que legal, bacana. Olha, te agradeço demais mais uma vez pela oportunidade, pelo convite e conte sempre comigo. Ah, a gente vai ter muitos outros papos. A galera gostou. Vocês gostaram, pessoal? Fala aí se vocês gostaram. Eu não tenho dúvida, porque tá todo Legal. mundo super feliz aqui com as informações. Com certeza a gente vai marcar outros papos, viu, Luiz? Porque eu amei. Adorei, estou à disposição também. Conte sempre comigo, tá bom? Galera, Muito, um muito abraço, tudo obrigada. de bom. Tchau, gente. Tchau.